Vamos orar todos juntos. Senhor Deus Pai, Santo e Misericordioso, que nos ama. Antes nós estávamos longe do Senhor Deus, perdidos no meio do pecado, mas fomos resgatados pelo Senhor, pelo sangue e Evangelho do Senhor. Nós fomos salvos, para que não recebamos mais o julgamento e o castigo eterno do Senhor Deus, para que assim pudéssemos nos tornar filhos do Senhor Deus. E assim temos a glória, temos a esperança de podermos entrar no reino do Senhor Deus. Nós agradecemos por toda essa graça. Damos louvores e graças somente ao Senhor Deus, nosso Pai. Esse tempo agora também, nós todos que fomos salvos pelo sangue precioso do Senhor, estamos reunidos diante do Senhor Deus. Estamos louvando o seu amor, estamos aprendendo a sua palavra. E dentro desse rebanho santo do Senhor, estamos em comunhão e nós agradecemos por isso. Que esse tempo agora também, o Espírito Santo do Senhor possa estar junto conosco. Que possa estar cuidando de cada um de nós aqui presentes. Que possamos ser sustentados pela mão gloriosa do Senhor. Senhor, que nenhum de nós aqui pereça, Senhor, mas que o Senhor Deus possa permitir uma maior graça, misericórdia para nossas vidas. Senhor Deus, esse é o seu tempo tão gracioso que o Senhor permitiu para nós. Está passando tão rápido. Neste ano que também se passou. Já não falta muito tempo, Senhor Deus. Que durante este ano que se está se passando também, que o Senhor Deus possa permitir para que nós possamos depender do Senhor, para que dentro da palavra, dentro do Evangelho, possamos viver a vida de fé. Nós agradecemos por sua graça. Mas, Senhor, se nós estivermos em algum trabalho que não consigamos obedecer completamente ao Senhor, nós pedimos, Senhor, que o Senhor Deus permita a sua graça, porque se nós desobedecemos a sua palavra, se nós formos preguiçosos, que o Senhor Deus permita a sua graça, para que através da sua palavra, cada momento mais nós possamos ser renovados. Que os nossos corações possam ser sustentados pela sua palavra. Que o Senhor Deus permita para que nós possamos ser conduzidos pela sua graça. Senhor Deus, para essa sua graça que está se aproximando, que nós possamos ser sustentados sem vergonha, para que nós todos possamos estar dentro dessa santa vontade do Senhor. Esse tempo agora também, nossos irmãos e irmãs que não estão presentes, que não estão participando, que o Senhor Deus permita a sua chance, a sua graça, para que eles possam retornar, que eles possam ser sustentados, para que o restante da nossa vida nós possamos viver pela sua graça. Qualquer dificuldade dentro das nossas vidas, que o Senhor Deus permita a graça necessária. Que o Senhor Deus permita para que nenhum de nós pereça da sua graça. Senhor, nossas igrejas que estão pelo mundo todo, nossas igrejas que estão pelo país, que o Senhor Deus possa permitir a sua graça, que o Senhor Deus possa conduzir, para que nesse último tempo, nesse evangelho, nessa divulgação da sua palavra, que o Senhor Deus permita para que nós possamos viver sustentando o seu trabalho. Nossos irmãos e irmãs que estão no exterior pregando o seu evangelho, guardando a sua fé. Que mais da sua graça, mais da mão do poder do Senhor Deus possa estar sustentando a vida deles. Que a cada momento o Senhor Deus nos permita a palavra necessária. Que o Senhor Deus possa nos ensinar todo o seu caminho correto diante das nossas vidas. Que todos nós, através da sua palavra, da sua santa vontade, possamos viver e compreender. Que a palavra do Senhor Deus, ao ser ouvida por nós, não seja esquecida, mas possa ser guardada dentro de nossos corações, para que possamos fazer a grande e santa vontade do Senhor Deus. Que assim possamos dar glórias ao Senhor Deus Pai. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Então vamos procurar na Bíblia. Vamos procurar a palavra de Tiago no Novo Testamento, capítulo 4. Vamos procurar Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4. A partir do versículo 14. A partir do versículo 13 até o versículo 17. Tiago, capítulo 4, do versículo 13 ao 17, eu irei ler. Eia agora vós, que dizeis? Hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos, não sabeis o que acontecerá amanhã. Por quê? Que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Um lugar do que devieis dizer: se o Senhor quiser, e se vivemos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória tal como esta é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então, até aqui. Então, mais um ano. Já se passou bastante, já não resta muito tempo. Então, o tempo permitido pelo Senhor Deus para nós está se passando muito rápido. Quando o inverno se passa, vai chegando a primavera. Quando se passa um ano, chega um novo ano. Com o passar do tempo, as nossas vidas acabam nessa terra, e um novo céu e nova terra se iniciam diante do Senhor Deus. Um mundo glorioso junto do Senhor. Então está bem mais próximo o tempo do retorno do Senhor. E também o tempo para vivermos nessa terra está bem curta. Então a chance, o tempo para vivermos pelo Senhor está bem encurtado. Então é por isso que mais um ano nós precisamos olhar para Ele, precisamos rever, precisamos pensar como é que vamos viver mais este ano. Precisamos ter o coração de planejar um novo ano. E assim precisamos buscar a palavra do Senhor Deus. E também o tema que irei pregar hoje é o plano do homem e a vontade de Deus. Eu decidi desta maneira. Sempre quando tem um ano novo, nós sempre nos esforçamos, nos decidimos em tentar vivermos mais esforçados diante do Senhor Deus, não é mesmo? Mas quando se passa mais um ano, nós percebemos que todo o nosso planejamento, a nossa vontade, alguma parte pode ter sido cumprida diante do Senhor Deus, ou pode ser que alguma parte não tenha sido conforme a vontade diante do Senhor Deus, não é? Então, tem pessoas que falam que é uma vida realmente bem decidida. Então eles falam que é um momento de decisão, mas depois de 3 dias é só decidir de novo, não é? É uma palavra muito boa de se pensar. Porque quando nós guardamos uma vez no coração, ele não termina por lá. Quando nós decidimos, nós precisamos confirmar, nós precisamos buscar novamente. Até estarmos diante do Senhor Deus. Até que nós possamos estarmos feitos diante do Senhor Deus, nós precisamos estar esforçando. Se olharmos Efésios capítulo 5, do versículo 15 até o 17, então nós precisamos realmente nos atentar em como agiremos. Realmente que não seja como um ignorante, que não tenha sabedoria, mas uma pessoa que tem sabedoria porque o tempo se passa. E assim, nós precisamos saber, compreender qual é a vontade do Senhor Deus. É uma palavra assim. Então, qual é a vontade do Senhor Deus? Nós precisamos saber distinguir. Então, uma pessoa que vive em pró disso é uma pessoa sábia. Mas quem não consegue fazer isso não é uma pessoa sábia. Podemos dizer que é uma pessoa insensata. Então, quer dizer que o tempo é maligno. O que isso quer dizer? Quer dizer que o tempo permitido pelo Senhor Deus, realmente um momento onde nós vivemos sem relação com o Senhor Deus, é mau.
Os bens materiais também, se nós usarmos de qualquer maneira, do jeito que quisermos, usarmos realmente para nossas vontades, isso é o quê? Uns bens malignos. Tudo tem que ser para a glória, para a vontade do Senhor Deus. Porque as coisas que não têm relação com o Senhor Deus, eles são más, eles são malignos. E então, dessa maneira, então vós precisamos guardar o tempo. Então, o tempo que nos foi permitido pelo Senhor Deus, nós precisamos pensar em usar de forma mais preciosa possível. Então, porque o dinheiro é tempo, algumas pessoas falam que é ouro, algumas pessoas falam que o tempo em si é vida. Então, quanto tempo ele vai se passando, quer dizer que a vida a cada momento está sendo diminuída, encurtada, não é mesmo? É por isso que o tempo também, no meio desse cronograma, nós recebemos a salvação, nós precisamos saber, conseguir retribuir a graça do Senhor Deus, porque é o Senhor Deus que permitiu essa chance. Mas se nós gastarmos esse tempo de forma em vão, realmente não é correta. É por isso que nós precisamos compreender qual é a vontade do Senhor Deus. E assim, compreendendo mais a vontade do Senhor Deus, precisamos viver conforme a vontade de Deus. É isso que o Senhor Deus está nos dizendo. Então, na palavra que nós lemos, em Tiago capítulo 4, é o momento onde a Bíblia estava sendo escrita, no século I. Realmente todos os caminhos dão para Roma. Antigamente se diziam dessa maneira, porque Roma era o centro do mundo. Porque Roma era o centro e todos os países davam caminho em direção a Roma. Seja a Europa, seja o norte da África. Todos eles vinham e recebiam o domínio de Roma também. Muitas novas cidades começaram a surgir. Quer dizer que muitos comerciantes iam para Roma também. Eles faziam seus comércios, eles conseguiam os seus benefícios, o lucro. Então, muitos desses trabalhos aconteciam na história. Mas então, um cristão que recebeu a salvação, ele precisa estar agindo no meio daquilo. E mais do que a vontade do Senhor Deus, ele está buscando a vontade deste mundo, realmente não é uma coisa correta. Porque ele quer buscar a riqueza deste mundo. Então, tem muitas pessoas que buscam esse esforço do mundo. E é por isso que esse coração está sendo repreendido pelo Senhor. Porque este coração não é correto diante do Senhor Deus. Então, é uma palavra que está realmente repreendendo, castigando o coração. É por isso que ele está falando para ouvirdes. Ouvirdes. Então, ele fala eia. Em inglês quer dizer o quê? Listen carefully. Ouça com cuidado. Quer dizer, eia, olhe, preste atenção na palavra do Senhor Deus. Não ouça as outras coisas em vão. Ouça bem a palavra do Senhor Deus. Então está dizendo, eia agora vós que dizeis, hoje ou amanhã, iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Então eles colocou o planejamento de um ano, planejamento de 2 anos, de 10 anos. Tem como ser feito assim, não é? Quando chega um novo ano, nós nos planejamos para um novo ano. Mas então, realmente vós não sabeis o trabalho de amanhã. Tá, tem pessoas que planejam durante 1, 2 anos, a vida inteira, e se esforçam para cumprirem todo esse planejamento. Mas na realidade não sabem realmente nem o trabalho de amanhã. Então qual é a vossa vida? A vossa vida é como uma névoa que se desvanece. Quer dizer que a nossa vida carnal é algo que simplesmente estava sendo visível agora, mas pode desaparecer rapidamente. Então quer dizer que a nossa vida é como se fosse uma sombra. Então uma sombra, ele aparece, desaparece rapidinho, não é? Ele aparece só mostrando o seu rosto e depois desaparece. É da mesma maneira. E assim como Provérbios capítulo 27, versículo 1, vocês já conhecem. Ele fala para não se gloriar do amanhã. Então, agora eu posso estar vivendo assim, mas amanhã eu vou viver bem. Então tem as pessoas com o seu próprio planejamento, tem o seu desejo,
se esforçam para tal. Mas então, não pode gloriar-se do amanhã, porque ninguém sabe o que há de acontecer em um único dia. Não é nem um único dia, nem depois de um segundo. Eu não sei o que pode acontecer. Estou no retiro de verão quando se finalizou. Eu me machuquei, não é mesmo? Até agora eu não consigo lembrar o porquê. Foi num piscar de olhos. Eu perdi a minha consciência. Então, se eu não cortasse naquela hora, eu já ia direto para Deus. Mas será que é num piscar de olhos que eu posso dizer? Então, tem palavras realmente que falam que é em um único instante que a vida vai embora. Então, realmente, nós não sabemos o que pode acontecer em um único instante. Então, o que isso quer dizer? Então, os cristãos, eles não podem realmente ficar criando seus próprios planejamentos. Eles não podem tentar fazer coisas que tenham lucro. O cristão não é para lucrar, não é para fazer isso. Não é uma palavra assim, claro. As pessoas, enquanto vivem neste mundo, as pessoas se esforçam, elas precisam ganhar os bens materiais. E também eles se esforçam para deterem coisas que podem se chamar seus, né? Isso não é algo errado. Então, isso é algo normal para os cristãos também. Mas o problema é, no meio de todos esses problemas, de todas essas coisas, nós precisamos ver realmente dentro dessa vivência que isso é somente uma maneira da vivência do cristão. Isso não pode se tornar o objetivo de nossas vidas. Tá, o objetivo da vida de um cristão tem que ser exato. É fazer a vontade do Senhor Deus. É cumprir a vontade do Senhor Deus. Então, realmente é uma palavra que nós ouvimos até doer demais os ouvidos. Mas então, entre os cristãos até hoje também, realmente mais do que fazer a vontade do Senhor Deus, tem muitos cristãos que estão se esforçando, dando sua vida para as coisas do mundo, para o seu próprio desejo, para a sua própria vontade, querendo se esforçar para as coisas mundanas. Tem muitas pessoas presas realmente nessa vontade e desejo carnal. Então, dentre os cristãos também, tem essa vivência, um coração de não querer viver pela vida de fé. É por isso que isso que está sendo repreendido aqui. E isso que está sendo castigado. Isso que o Senhor quer nos dar ensinamento para podermos acordar. Em Filipenses capítulo 2, versículo 20, realmente todos nós realmente estamos buscando a nós mesmos, não estamos buscando a Cristo. Algumas pessoas que dentro de pessoas que falam que receberam a salvação, que se dizem cristão, tem pessoas que buscam realmente o seu trabalho, não buscam o trabalho do Senhor Jesus. Então, como isso é realmente uma coisa tão triste de se ouvir, não é mesmo? E então, em Filipenses, capítulo 3, realmente ele já disse diversamente para vós, realmente mais uma vez derramando lágrimas, digo a vós. Então, realmente, que palavra é esta para ele já dizer várias vezes? E não é realmente falar uma vez, ele está falando derramando lágrimas. Então, muitas pessoas, realmente eles estão indo como inimigos da cruz do Senhor. Tem muitas pessoas que se dizem cristãos, mas eles estão agindo como inimigos da cruz. Mas então, isso é você ir contra a vontade do Senhor Deus. É você seguindo a sua vontade, o seu desejo, se esforçando para tal. Ele está falando sobre este coração das pessoas. É um coração de repreender isto. Em Lucas capítulo 17, versículo 17 e 18, o Senhor Jesus, ele curou a 10 leprosos. E os 10 leprosos, eles disseram, realmente, mestre, por favor, nos cure. É por isso que o Senhor Jesus, realmente o desejo deles é se curarem da lepra, não é? Porque eles são leprosos. Então, eles olhando para a carne que cada momento está estragando, se perdendo, eles percebem que não conseguem viver junto com as pessoas saudáveis. É por isso que qual será o desejo deles? É se tornar limpo como as outras pessoas.
É por isso que o Senhor Jesus disse, realmente, vai e mostre o corpo de vocês para o sacerdote. Então, por quê? Porque no Antigo Testamento, se olharmos no Levítico, se nós tivermos um leproso e ele estiver curado, pode ser que ele seja curado, não é mesmo? E então, ele precisa ir lá mostrar o seu corpo para o sacerdote. Então, porque o sacerdote precisa ver o tratamento, ver o diagnóstico, se está curado completamente ou não. Então, se mostrar ao sacerdote, quer dizer que o Senhor irá curá-lo. O Senhor Deus já os curou, não é mesmo? Então, porque eles, enquanto estavam indo, eles perceberam que ficaram limpos. Então, estava saindo pus pelo todo o corpo. As feridas deles se tornaram limpas. Olhem só que incrível. Mas 9 foram embora. Mas somente um retornou com grande voz, dando glórias a Deus. Então ele se prostrou diante do Senhor Jesus. Ele agradeceu ao Senhor e deu glórias ao Senhor Deus Pai. É por isso que o Senhor Jesus perguntou: não foram os 10 que foram curados? Onde estão os 9? Então somente esse gentil que voltou para dar essa glória ao Senhor Deus. Este homem é samaritano. Mas por que chamou ele de gentil? Porque os samaritanos eles eram considerados como gentios, porque os outros 9 eram judeus. O Senhor Jesus disse: indo quando se curarem, voltem para dar glórias ao Senhor Deus, para me agradecer. O Senhor Jesus não disse isso. Ele disse o quê? Somente para irem e mostrarem o corpo para o sacerdote. Mas então, por que este homem, ele quando estava indo, ele retornou dando glórias ao Senhor Deus Pai? Por que será que ele fez isso? Então, ele agradecer para uma pessoa que cuidou, que curou, realmente é algo natural, é algo normal que deveria acontecer. Então, o Senhor Jesus, ele curou mais 9, mas cadê os outros 9? Então, isso é um coração realmente de grande tristeza do Senhor Jesus, não é? Vamos pensar que uma pessoa permitiu uma grande graça para uma pessoa. Mas se essa pessoa que recebeu essa grande graça não tem coração, não tem vontade nenhuma de agradecer. Então imaginem isso. Nós precisamos agradecer ao Senhor Deus, nosso Pai, que nos salvou. Nós precisamos agradecer por toda a graça. Mas se nós não conseguimos fazer isso, então como isso é algo que machuca, que entristece o coração do Senhor, não é mesmo? É por isso que, claro, realmente se nós recebemos a salvação, nós temos o coração de querer agradecer, mas se nós não tivermos o coração de agradecer, se não tivermos o coração de darmos glórias ao Senhor Deus Pai, realmente é algo muito complicado de sabermos se essa pessoa recebeu a salvação ou não. Então, como é que nós podemos saber se essa pessoa recebeu a salvação? Como é que pode ser testificado, evidenciado que ele recebeu? É pela vivência dele. Então, tem pessoas que falam que receberam a salvação pela boca, eles falam que agradecem a graça do Senhor, que eles querem dar louvores ao Senhor Deus Pai. Mas, em certos pontos, se olharmos para a vivência, é algo que o Senhor Deus se entristece. E como é que eles vão retribuir a graça do Senhor Deus? Porque eles não querem retribuir. Realmente, a vivência tem que ser uma vivência que vive pela glória, pela vontade do Senhor Deus. É por isso que em 1 Coríntios, capítulo 5, realmente ele disse que por todas as pessoas, o Senhor ele morreu por todas as pessoas para que eles sejam vivificados. Então, pela morte do Senhor, realmente nós fomos vivificados. Então, para que nós jamais vivamos buscando a nossa vontade. Quer dizer que o Senhor, ele realmente veio e morreu por nós para que nós pudéssemos ser vivificados. Então, o Senhor agora, por ele ter nos salvado, ele nos permitiu a vida nova. Então, uma pessoa que recebeu a salvação, agora ele não está vivendo para si mesmo. Quer dizer que o Senhor que morreu por nós e ressuscitou, agora nós estamos vivendo para Ele, não é mesmo? Mas nós negamos a graça do Senhor Deus. Nós íamos contra essa vontade santa do Senhor Deus. Isso é o que é uma grande traição diante do Senhor. Isso é um grande pecado diante do Senhor Deus. Se olharmos em Filipenses capítulo 2, versículo 30, nós podemos ver um homem chamado Epafrodito. Então ele, mesmo indo para a morte,
Mesmo que ele chegasse à morte pelo trabalho do Senhor Jesus, ele não olhou para a sua vida. Se olharmos na Bíblia, apóstolo Paulo também. Então, pelo Evangelho do Senhor, então, realmente, quantas vidas eu puder entregar, eu estou bem. É esse tipo de coração que ele teve. Então, não é para fazer a minha vontade. Todos os apóstolos foram assim. Então, antes de recebermos a salvação, o Senhor, antes de ele morrer, antes de ele ressuscitar, nós tínhamos um coração totalmente diferente, um coração diferente do Senhor Deus. Quando o Senhor Jesus ele morreu na cruz, todos os discípulos surgiram. Nenhum discípulo realmente teria acreditado no Senhor Jesus se ele não tivesse ressuscitado. Mas o Senhor Jesus, ele ressuscitou. E ele permitiu uma nova vida a eles. E após este feito, no meio de todos os santos, realmente quem será que agora viveu por conta própria? Todos eles se uniram para viver pelo Senhor, para morrerem pelo Senhor. Então não foram somente os apóstolos. Todos os santos também, eles viveram de igual maneira. E é por isso que agora nós, o restante das nossas vidas, como é que vivemos? No meio de toda a vivência nossa, realmente é necessário de um planejamento, certo? Mas esse planejamento é para o Senhor ou é para si? Então isso é algo que nós precisamos pensar de forma séria. Mas se nós negarmos ao Senhor e vivemos pela nossa própria vontade, pelo próprio nosso desejo, se nós vivemos dessa maneira, quer dizer que ao ver do Senhor Deus, todas essas coisas que são desconfiança, são arrogância, essas coisas são coisas muito insensatas e também são todas as coisas mais ignorantes possíveis e vãs. Então, nós somos como uma névoa que está sendo visível agora, mas logo desvanece. Então, nossa vida que aparece neste mundo, mas rapidamente desaparece. Como é que nós precisamos viver? Assim como em Tiago capítulo 1, versículo 10 e 11. Ele fala, e o rico conheceu o abatimento, e ele passará como a flor da erva, porque sai do sol com ardor, e a erva seca, e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece. Quer dizer que é para ele não se tornar arrogante. Quer dizer que as coisas deste mundo é como uma erva que irão se murchar. Então, o rico também não é para viver se gloriando por ser rico. Então, se possível, não pode exaltar a si mesmo. Então, daqui a pouco, irá desaparecer. Se olharmos em 1 Pedro, capítulo 1, realmente ele diz que toda a vida é como se fosse uma planta, é como uma flor que realmente se murcha e se perde. Então, mesmo que seja a flor mais bonita que seja, seria bom se ela durasse muito tempo. Então, mas agora a planta está secando. Tudo que é necessário ele vai murchando e cai da árvore. Então, a vida é como uma erva. Então, as pessoas buscarem as glórias mundanas, os desejos deste mundo, é como se fosse uma flor que se perde daqui a pouco. Quer dizer que a palavra do Senhor Deus tem a vontade, tem o desejo. Realmente porque aquele que vive pela vontade do Senhor Deus é aquele que pode restar até o fim. Vamos procurar Salmos 39. Salmos 39. Salmos 39. Versículos 5 e 6. Versículos 5 e 6. Vamos ler todos juntos. Eis que fizestes os meus dias como a palmos. O tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Selá. Na verdade, todo homem anda numa vã aparência. Na verdade, em vão se inquietam, amontoam riquezas, e não sabem quem as levará. E então, se olharmos aqui, Davi, o grande rei de Israel,
Ele dominou todos os reinos gentios ao lado e criou o reinado de paz. Mas ele orava diante do Senhor Deus. Senhor Deus, que faça conhecer as minhas fraquezas. Senhor, que possa fazer conhecer o meu fim. Para que o ser humano possa saber realmente quão fraco ele é. Ele já soube que estava próximo à perdição, à morte dele. Que o Senhor Deus possa me fazer a palmos. Realmente, porque ao ver do Senhor Deus nós somos o quê? Realmente um pedaço, um palmo, só um pedaço de mão. Quer dizer que a nossa vida é como se não tivesse nada diante do Senhor Deus. Na verdade, nós percebemos que a nossa vida não é como nada. E então, por isso, o tempo da minha vida é como nada de existir. Todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Então já não tem mais o que se segurar. As pessoas gostam de falar, agora eu me tornei rico. Agora eu tenho grande honra neste mundo. E então no mundo, eu sou uma pessoa com grande sucesso, bem-sucedida. Tudo isso é em vão. Tudo verdadeiramente em vão. Que daqui a pouco irá desaparecer. Então, verdadeiramente, todas as pessoas são como sombras. Eles se prendem às coisas em vãs. As coisas deste mundo é tudo vaidade, 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 vaidade. Então, para as coisas vãs, nós estamos dependendo do nosso coração. Estamos tentando juntar riquezas. Então, mas realmente quem conseguirá juntar? Quem conseguirá se segurar? Então, todo homem, por mais firme que esteja, é tudo vaidade. Quer dizer que este momento, essa vida é somente um instante. Então, os homens, eles se esforçam para ganhar na vida, para conseguirem cumprir alguma coisa. Mas isso não tem nem... Então, mesmo que você tenha ganho isso, todas essas coisas daqui a pouco irão desaparecer. Se olharmos em Lucas, capítulo 12. Então, o rico, ele juntando muitas riquezas. E ele agora está dizendo, meu espírito, agora vamos descansar, vamos comer, vamos nos divertir. O que o Senhor está dizendo? Realmente insensato. Se hoje à noite mesmo buscardes, chamardes a sua alma, o que tens preparado? Para quem será? Então, se buscar a sua alma hoje também, realmente para quem será todas as coisas que foram juntadas? Então, todas as coisas que você juntou, seja honra, seja glória, seja dinheiro, para quem que vai ser? Então, ele está chamando o quê? Insensato. Então, em relação a esses problemas, nós precisamos compreender correto na palavra do Senhor Deus. Nós precisamos pensar em como é que nós vamos viver. É o momento onde nós precisamos decidir diante do Senhor Deus. Se olharmos no livro do Hemingway, vocês conhecem do Idoso e o Mar? Eu vi este filme também. Eu vi na televisão. Então é um filme realmente bem simples. É um idoso que vai para alto mar para pescar. E o desejo desse idoso era pegar um peixe bem grande. E um dia ele vai para lá em alto mar. E ele consegue pegar um peixe-espada bem, bem grande. Num barco tão pequeno. E queria levá-lo até a praia. Para voltar para a ilha que ele vivia. E depois é o quê? Vocês sabem, não é? Vem um grande tubarão. Um grande tubarão veio e começou a comer esse peixe. É por isso que esse idoso, ele soltou a sua grande pá e começou a bater nos tubarões que vinham. Mas os tubarões continuamente vinham para comer desse peixe. E ele levando isso em conflito com os tubarões até chegar a ele. Quando conseguiu chegar e viu aquele peixe, sobrou somente osso. Eles comeram todo o peixe. Tá, aquele idoso depois ele adoeceu após essa batalha. E ele ficou deitado no seu quarto. Está pronto, próximo da morte. Eu só conheço até aqui.
E depois é algo tão simples, que nós já sabemos. Se olharmos dentre as obras de Hemer, então é uma das obras realmente mais famosas dele. Então, realmente, se olharmos, é alguma coisa tão simples. Quer dizer que a vivência é algo tão simplificada nessa obra dele. As pessoas gastam toda a maneira, toda a energia, todo o esforço, todo o plano deles para se esforçarem em algo, para conseguirem ganhar algo, dizendo: "Ah, eu enriqueci." Mas por fim, não restou nada. Se olharmos Eclesiastes capítulo 5, ele diz que nós nascemos nu, e então do jeito que viemos, nós iremos partir. Todas as coisas que com esforço obtivemos com as nossas mãos, nada poderemos levar. Então nós viemos nu, e quando estivermos retornando, retornaremos nu. Realmente todas as coisas que eu ajuntei com o meu esforço, nada eu posso levar. Não é mesmo? É por isso que se olharmos em 1 Timóteo, capítulo 6, realmente todas as coisas que nós temos, realmente nós não podemos trazer e não podemos nem levar. A mesma coisa, quer dizer que nós viemos de mãos vazias e partiremos de mãos vazias. Não é para termos vários tipos de desejos carnais que nós temos na nossa cabeça. Então, o problema é saber realmente para onde eu vou por fim. Tá, alguns momentos eu vejo notícias falando que morreu um grande deputado, um grande político. Depois eu não fico falando, nossa, que pena ele morreu. Não é isso. O que eu penso é, para onde será que o espírito dele foi? Então, se acabou somente com a morte, seria algo ótimo. É um alívio. Mas em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 3, diz que dentro do nosso coração está cheio da malignidade. Nós sempre vivemos com o coração maligno dentro de nós. E por fim nós iremos voltar o que? Para a morte. Então todo o desejo que nós temos sobre este mundo não tem fim. E é por isso que algumas pessoas, elas estão loucas por causa do dinheiro, estão loucas por causa do hobby, loucos por mulher, loucos por homem. São pessoas enlouquecidas pelas coisas do mundo. Se olhamos para as pessoas do mundo, quase não tem pessoas que estão vivendo realmente conscientes do que fazem. Todas as pessoas vivem com o coração enlouquecido. E por fim, eles voltam para a morte. Realmente, eles não voltam para o vivo, eles voltam para o morto. Então, isso é uma vida realmente muito coitada, não é mesmo? Então, se olharmos a história da humanidade, se olharmos todas as coisas, nós podemos ver que realmente estamos aqui para fazermos a vontade do Senhor Deus. Em Eclesiastes capítulo 3, disse que realmente todas as coisas têm um objetivo, têm um fim. Então, para as coisas deste mundo, todas as coisas, o futuro, existe uma validade. Dentro dessa validade, o objetivo tem que ser cumprido, tem que ser feito. Se olharmos em Atos capítulo 17, versículo 26, e de um só sangue fez toda a geração dos homens, para habitar sobre a face da terra, determinar os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. O Senhor Deus, ele já determinou os tempos já dantes ordenados, o limite da sua habitação. Quer dizer que dentro desse tempo ordenado pelo Senhor Deus, o objetivo do Senhor Deus está para ser completo. As pessoas deste mundo criam vários tipos de planejamento, se esforçam para tal, mas por fim tudo irá desaparecer. Por isso que se olharmos em Salmos 33, versículo 10, o Senhor desfaz o conselho dos gentios, quebranta os intentos dos povos. Quer dizer que cada nação, eles realmente querem se gloriar, dizendo que são as nações mais fortes, seja pela economia, seja pelo poder. Eles querem se manifestar pelo mundo. Eles tentam viver de tal maneira. Eles criam vários tipos de planejamento. Mas o Senhor Deus, ele destrói todo o desejo deles. O Senhor Deus anula toda a vontade dessas nações. Quer dizer que num único sopro do Senhor, eles desaparecem.
O conselho do Senhor permanece para sempre. Os intentos do seu coração de geração em geração. Quer dizer que somente a intenção do Senhor Deus que resta para a eternidade. Então, no meio desse tempo, no meio desse desejo, nós todos estamos dizendo para o objetivo e vontade do Senhor Deus, não é mesmo? Se olharmos Gênesis capítulo 1, realmente nós podemos ver, após o Senhor Deus ele criar todas as coisas, ele criou o homem conforme a sua imagem. Quer dizer que todo este universo foi criado para somente pendurar essa terra. E a terra foi feita somente para habitar, para poder abrigar todos os animais e as plantas deste mundo. E assim o homem poder viver nela. É por isso que se olharmos em Jeremias também, o Senhor ele disse que existem muitos animais, tem muitas criações, todas as plantas, mas foi feito para quem? Para o homem. Por que o Senhor Deus fez o homem? Para o objetivo e vontade do Senhor Deus. É por isso que o Senhor Deus criou conforme a sua imagem. O que isso quer dizer? Quer dizer que foi feito para o objetivo e vontade do Senhor Deus. Por quê? Porque o Senhor Deus é Ele que permite a vida. O Senhor Deus permite a sua graça. O Senhor Deus permite para que nós possamos entrar no seu reino, para que possamos viver igualmente como o Senhor. Então, dentre todas as coisas criadas pelo Senhor, realmente o homem foi criado para todas as coisas do Senhor. É por isso que o homem, ele é tão precioso diante do Senhor Deus. Mas tem pessoas que não conseguem compreender isso, porque eles acham que são como animais. Então há vários animais que vivem realmente como se fossem incríveis, não é? Mas todos esses animais, mesmo que vivam uma vida de dezenas de anos, vivam uma vida impressionante, é uma vida que se perde, que irá desaparecer. É por isso que será que o Senhor Deus criou o animal para ser como ele? Não, não tem como. Se olharmos em João, capítulo 6, versículo 40. O Senhor Jesus, ele disse: então, a vontade do meu Pai é esta, que conheçam a Ti e a quem o enviastes. Quer dizer, qual é a vontade do Senhor Deus? Quer dizer que o Senhor Deus, ele veio neste mundo e morreu. Para quê? Para que realmente nós todos possamos compreender essa graça do Senhor Deus, para vermos o feito pelo Senhor, para que assim possamos ganhar a vida eterna. Ganharmos a vida eterna é a vontade do Senhor Deus. E isso aconteceu desde Jerusalém até os confins da terra. Enquanto o Evangelho é pregado até os confins da terra, o reino do Senhor Deus, o povo para entrar no reino do Senhor Deus, realmente já está preparado. Não tem mais motivo do Senhor Deus deixá-los eles aqui nessa terra. Quer dizer que Ele já vai levá-los para os céus, quando chegar esse momento. Todas as coisas deste mundo irão desaparecer como todos os elementos. Mas nós todos, como a grande promessa do Senhor Deus, nós iremos viver desejando o novo céu e a nova terra eternos, que não se perdem. Mas por que será que o mundo ainda não acabou? Por que as pessoas deste mundo, realmente eles desenvolvem a cultura, desenvolvem a arte, a ciência, a todas as coisas deste mundo, para tentar viver bem neste mundo? Como se toda a glória deles pudesse atingir os céus, criam prédios tão altos. Por que será que fazem isso? Então o Senhor que está nos céus deve estar rindo agora. Daqui a pouco todas as coisas irão desaparecer. Esse tempo está tão próximo. Mas por que ainda não acabou? Porque o povo do Senhor Deus para entrar no seu reino ainda não está completo. E é por isso que ainda não acabou. Nesse último tempo do Senhor Deus, conforme a palavra do Senhor Deus, nós precisamos saber que está bem próximo. Nós sabemos muito bem. Em 1 Pedro capítulo 3, versículo 1 até o 4, nós podemos ver que o Senhor Jesus, ele tem morrido e tem ressuscitado para que nós possamos ser justificados. Quer dizer que o Senhor, ele morreu para os nossos pecados. Ele ressuscitou para a nossa justificação, para assim que nós possamos ter uma viva esperança. Uma pessoa que nasceu de novo agora tem uma viva esperança. A esperança deste mundo é morta. Não tem nenhum que falarmos, chamarmos de esperanças.
Realmente nós todos estamos criados neste mundo, vendo neste mundo para podermos viver, para receber esse grande desejo e santa vontade do Senhor Deus. Não é para vivermos pela vontade deste mundo, mas pelo novo céu e nova terra, para que nós possamos viver como o Senhor, de forma gloriosa e santa do seu reino eterno. O Senhor Deus, para nos enviar para aquela terra, Ele nos salvou. É por isso que nós sabemos dessa verdade. Estamos em Romanos capítulo 8, versículo 24 e 25. Pela esperança nós fomos salvos. Quer dizer que através dessa esperança eterna que nós fomos salvos. A esperança que nós obtivemos não é uma esperança qualquer. Realmente, quem é que irá desejá-la? Realmente, se nós desejarmos as coisas invisíveis, que não são visíveis aos olhos, é a esperança verdadeira. Nós queremos ver um pouquinho bem neste mundo para comermos, bebermos, termos paz. Não é para isso que o Senhor nos salvou. O Senhor nos salvou para nos dar a esperança eterna. É por isso que Ele nos salvou. Também se olhamos em 2 Coríntios capítulo 4, versículos 17 e 18. Então, porque a nossa leve e momentânea tribulação dos irmãos da igreja inicial, realmente como é que eles recebiam tanta tribulação, tanta perseguição? Mas toda essa tristeza, essa dor que eles sofrem, é momentâneo. Porque nós estamos sofrendo para podermos nos prepararmos para as coisas muito excelentes, de eterna glória. Então, o sofrimento, a dor que nós recebemos, o sacrifício, não é para nós vivermos, vamos viver em paz, agora descansando. Não é isso. Quer dizer que a nossa vida agora é para vivermos para diante do Senhor Deus. Não é para a nossa vontade, para o nosso desejo, falarmos, agora podemos ir em paz. É tudo para a grande vontade do Senhor Deus. E é por isso que o sofrimento, o dor que nós estamos sofrendo agora, realmente é para a glória eterna do Senhor Deus. Então, o que nós estamos desejando agora não são para as coisas visíveis, mas são para as coisas invisíveis. Para as coisas invisíveis, realmente, elas são eternas. As coisas visíveis são momentâneas. Então, todas as coisas realmente tão admiráveis, tão lindas deste mundo, realmente são coisas que furtam nosso coração. Todos eles são coisas que irão desaparecer daqui a pouco. Uma pessoa que é rica agora no momento, daqui a pouco vai perder todas as suas riquezas. O que é visível é momentâneo. As coisas que são invisíveis são eternas. Então nós estamos vivendo para a glória, para as coisas eternas. Não estamos vivendo para as coisas agora que estão próximas ao nosso vida. Nós não estamos nos preparando para o presente. Nós estamos esperando para vivermos pelo grande futuro. É por isso que Mateus capítulo 10 ele diz para nós orarmos desta maneira. Realmente, Senhor Deus, que faça conforme a sua vontade, não a nossa. Realmente desejando o eterno reino do Senhor Deus. Quer dizer que toda a vontade do Senhor Deus seja assim na terra, assim como no céu. Quer dizer que realmente a vontade do Senhor Deus, o desejo do Senhor Deus que possa ser cumprido. E então agora, em Hebreus, capítulo 10, versículo 3, agora realmente nós não temos o que desejamos neste mundo. Então realmente não existe uma casa para vivermos eternamente aqui. Tudo isso é algo momentâneo. Nós estamos desejando as coisas que estão por vir. As coisas gloriosas. As coisas que irão vir do reino do Senhor Deus. Nós nos esforçamos para isto. Então, se isso não for algo exato, nós cada momento olhamos para o mundo, toda hora. Olhamos para o mundo, nos invejamos deste mundo, queremos desejar as coisas deste mundo e ficamos olhando, perambulando. Não pode ser assim. Então agora, nós estamos dentro da santa vontade do Senhor Deus. Nós estamos vivendo pela vontade santa, pelo desejo do Senhor Deus. É pela vontade de Deus que nós somos salvos. Em Tiago, capítulo 4, vamos retornar. Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4. A partir do versículo 14. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece.
no lugar do que deveis dizer: se o Senhor quiser e se vivermos, faremos isto ou aquilo. E então agora, o que é que nós precisamos falar? Falar, eu vou para um lugar ganhar muito dinheiro, me tornar um rico. É isso? Nós não estamos dizendo para não fazer nada. Não estou falando para realmente não dar as coisas. O Senhor, Ele diz para recebermos as coisas de comer. Realmente, a preguiça já é um pecado diante do Senhor Deus. Mas, seja que nós estejamos fazendo um trabalho, estivermos numa empresa, fazendo um negócio, tudo tem que ser para a vontade do Senhor Deus. Porque isso realmente é uma maneira para vivermos pelo Senhor. Não pode se tornar o objetivo da nossa vida. O nosso objetivo é vivermos pela santa vontade do Senhor Deus que nos salvou. É para cumprirmos. Então, agora o Senhor, Ele está dizendo, o que nós devemos dizer? Se o Senhor quiser e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Quer dizer que se o Senhor quiser, eu posso morrer ou viver. Se é a vontade do Senhor, eu posso fazer isso ou aquilo. Se não é a vontade do Senhor Deus, eu não vou fazer nada. Isso é o lógico. Mas então vós estáis se gloriando em vãs, em coisas vãs. O homem que está negando toda essa santa vontade do Senhor Deus para tentar cumprir a sua vontade. Todas essas coisas são malignas. É por isso que agora nós temos recebido a salvação. É pela santa vontade do Senhor Deus. Nós temos recebido a salvação. É para o objetivo do Senhor Deus. É para tal que nós estamos vivendo. Não é mesmo? Também se olharmos em Isaías capítulo 46, versículo 10, na palavra do Senhor, que anuncia o fim desde o princípio, desde a antiguidade as coisas que não sucederam, que digo, meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Se a vontade do Senhor Deus é firme e será efetuada, toda a vontade do homem é destruída, o plano também. Realmente o Senhor Deus, Ele fará toda a sua vontade. Mas as pessoas, elas olham para a vontade do Senhor Deus, para o plano do Senhor Deus, e vivem de forma contrária. Uma pessoa que recebeu a salvação sabe disso, mas mesmo sabendo, ainda vive contra a vontade do Senhor. Não consegue viver pela vontade do Senhor Deus. Perde para as coisas vãs deste mundo, o seu coração. Quer dizer que isso é uma pessoa perdida. Assim como João capítulo 6, versículo 38. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Se olharmos em Mateus capítulo 26, versículo 36. O Senhor Jesus, antes de ser crucificado e morrer na cruz, quando ele estava orando no Monte das Oliveiras, ele diz, Pai, passa de mim desse cálice. Então, se o Senhor Jesus não receber esse cálice e passar, nós iríamos receber o cálice do castigo do Senhor Deus e iríamos para o inferno. Então, mas que não faça conforme a minha vontade, mas a vontade do Pai. A vontade do Senhor Deus é que o Senhor Jesus morra na cruz e que possa nos salvar. Porque quer dizer que para nos salvar o Senhor Jesus, Ele largou a sua vida. Então, para fazer somente a vontade do Senhor Deus, Ele largou a sua vontade toda. E então agora, nós todos os cristãos que recebemos a salvação, precisamos viver pelo Senhor que nos salvou, para fazermos a vontade do Senhor. Qual é a vontade de Deus? Ai dos espíritos que não receberam a salvação, para que mais espíritos possam ouvir este evangelho. Para que possa acontecer esse trabalho da salvação, para que eles possam receber a salvação, nós estamos vivendo neste mundo ainda pela vontade de Deus. E também nós, antes de recebermos a salvação, como Efésios capítulo 2, versículo 2, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do príncipe que agora opera nos filhos da desobediência. Quer dizer que antes de nós recebermos a salvação, todos nós vivíamos como as pessoas deste mundo. Nós agíamos naquele meio. Então, como o príncipe das potestades do ar, que é o diabo, nós seguimos conforme a nossa vontade. Mas agora o restante das nossas vidas,
Não vivemos agora pela concupiscência carnal, mas vivemos para fazer a vontade do Senhor Deus. É isso que é necessário. E então esta palavra está nos dizendo desta maneira, como em 1 Pedro capítulo 4, versículo 2, para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Quer dizer que o restante das nossas vidas agora não é para vivermos seguindo a vontade da nossa carne, mas é para vivermos conforme a vontade do Senhor Deus. Quer dizer que agora, por que o Senhor Deus ele nos permitiu o restante das nossas vidas para nós? Para que nós não sigamos mais a vontade dessa carne, mas sim que agora possamos fazer a vontade do Senhor Deus. Quer dizer que o Senhor Deus é por isso que Ele nos deixou neste mundo. Desde o momento que nós recebemos a salvação até podemos entrar no reino do Senhor Deus. Nós vivemos somente para cumprirmos a vontade do Senhor Deus. Então nós não podemos esquecer dessa verdade nem por um instante. Então o Senhor ele está dizendo para nós fazermos conforme a sua vontade. Então Senhor, por favor, que faça conforme a sua vontade. Então seja para viver ou para morrer, que tudo seja para a vontade do Senhor. Então todo o corpo, todo o espírito, eu dou para o Senhor. Quer dizer que para todo este mundo o Senhor irá me conduzir. Que o Senhor possa controlar e possa fazer conforme a sua vontade, seja para a morte ou seja para a vida. Então qual tipo de dor que esteja, qual tipo de felicidade eu tenha, é tudo para a vontade do Senhor Deus. Então com este coração, é algo que nós não devemos esquecer por nenhum instante. O diabo pode não roubar a nossa salvação, mas ele nos faz cairmos nas tentações deste mundo, as coisas visíveis deste mundo, para que não vivamos conforme a vontade do Senhor Deus. Ele nos atrapalha desta maneira. Se olharmos em Salmos 32, versículo 8, Salmos 32, versículo 8, vamos procurar esta palavra. Salmos 32, versículo 8. Vamos procurar, versículo 8. Vamos ler todos juntos. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Então o Senhor irá nos instruir, ensinar o caminho que devemos seguir. O Senhor ele está nos dizendo isto. O caminho que devemos seguir. Com guiar-te-ei com os meus olhos. Então para nós que recebemos a salvação, o Senhor Jesus agora ele está ensinando o caminho que devemos seguir. Então todo o nosso caminho. Quer dizer, por que nós estamos aprendendo a palavra do Senhor Deus? Porque a palavra do Senhor Deus é o que? É a luz para os meus caminhos. Quer dizer que desde o momento que nós estamos aqui até irmos ao reino do Senhor Deus, o Senhor Deus ele irá nos ensinar. E o Senhor Deus ele sempre está olhando para ver se nós estamos seguindo por este caminho ou não. Se nós formos por este caminho, o Senhor Deus ele irá nos abençoar, nos proteger. Mas se nós não formos por este caminho, o Senhor Deus ele irá nos bater, ele irá nos repreender. Então é por isso que nós somos guiados pela vontade do Senhor Deus, pelos seus olhos. Então se olharmos, realmente não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresco e freio para que não se chegue a ti. Então os cavalos precisam colocar o cabresto e o freio para que não cheguem, né? Para que eles obedeçam. Também o boi precisa furar o nariz dele para que você possa puxar, para que ele possa obedecer. Então mesmo que realmente, se eles não te escutem batendo ou prendendo esse freio para tentar puxar, então se os cristãos, eles obedecerem, o Senhor Deus realmente em paz pode fazer com que eles possam obedecer e viver diante do Senhor Deus. Mas se eles buscarem a sua própria vontade, o seu próprio entendimento, o Senhor Deus irá repreendê-los, irá botar para sofrer a vida inteira. Então, alguns cristãos falam, mas o Senhor Deus ele nunca me bateu. Eu nunca bati. Então ele está dizendo o quê? Que ele já está morto. Se não existe sofrimento, você já está morto. Então nós precisamos pensar nisso. Vamos ver Salmos 37, versículo 23.
Versículo 23. Vamos ler todos juntos. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Deleita-se no seu caminho. Quer dizer que o Senhor Deus, ele decidir o caminho, os passos do homem, o que isso quer dizer? Todos os homens, eles são como ovelhas perdidas, que cada um se desviou pelo seu próprio caminho. Mas o Senhor, ele já decidiu o caminho que devemos seguir. Então, o caminho do cristão já foi decidido pelo Senhor. Então, o Senhor, ele decidiu os passos dos homens. O Senhor Deus se agrada com essa sua vontade. Então, ir pelo caminho decidido pelo Senhor Deus. Isso é o que o Senhor Deus se agrada. Então, vamos trocar a palavra de Provérbios também. Provérbios, capítulo 16. Depois de Salmos, temos Provérbios. Provérbios, capítulo 16. Capítulo 16, versículo 9. Vamos ler todos juntos. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Então, o homem, ele pode decidir os seus caminhos pelo seu coração. Então, são as pessoas que receberam a salvação. Ele está decidindo o seu caminho com o seu coração. Então, mas quem conduz os seus passos é o Senhor. Então, mesmo que eu tenha o meu próprio plano, uma pessoa que recebeu a salvação, o Senhor Deus não vai permitir para que ele ande do jeito que quer. Porque aquele que conduz os passos, o caminho é o Senhor. Vamos ver Salmos 19, vamos ver Provérbios capítulo 19 também, perdão. Provérbios capítulo 19, versículo 21, vamos ler todos juntos. Muitos propósitos há no coração do homem, porém o conselho do Senhor permanecerá. Quer dizer que dentro do coração do homem existem muitos planejamentos, muitos propósitos, mas a vontade do Senhor Deus permanecerá. O conselho de Deus permanecerá. Precisamos saber que a vontade do Senhor Deus que se realiza, não é conforme a minha vontade. Porque se eu buscar a minha própria vontade, isso é o que? É o cansaço, isso é a dificuldade. Como a palavra de 1 João, capítulo 2, versículo 15 a 17. Ele fala para nós, não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, é só concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, a vontade de tal fulano de tal, da minha vontade, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, as coisas de você olhar e falar, nossa, que gostoso, eu quero isso. Quer dizer, que buscar essas coisas carnais, isso nada vem do Pai. Isso é algo que o diabo faz, realmente coloca as pessoas para se perderem. Por que as pessoas não conseguem receber a salvação? Porque eles buscam muito mais as coisas carnais do que as espirituais. Eles pensam muito mais na carne do que o espírito, até a sua morte. Então, uma pessoa que recebeu a salvação, o que precisa fazer? Não são essas coisas que o Senhor Deus quer nos permitir. Se olharmos as coisas deste mundo, todos os desejos já se passaram. Quem faz a vontade do Senhor Deus que se permanece para sempre. Todas as coisas deste mundo, com o passar do tempo, vão desaparecer. Então, somente aquele que fizer a vontade do Pai permanecerá para sempre. Se olharmos um pregador tão famoso, de Moody, com a palavra do 1 João, capítulo 2, versículo 7, realmente ele disse, realmente somente aquele que fizer a vontade do Pai será glorificado. Então, realmente da mesma maneira. Como é que nós podemos ver conforme a vontade do Senhor Deus? Como a palavra de Hebreus, capítulo 10, versículo 30. Realmente nos é necessária a paciência, a perseverança para podermos fazer a santa vontade do Senhor Deus. Porque nós realmente precisamos receber a promessa do Senhor Deus. Então, para vivermos diante do Senhor Deus, existe o quê? Realmente o sofrimento, temos as dificuldades. Mas nos é necessário essa paciência. Porque realmente quando nós tivermos a paciência, o que há dessa promessa do Senhor Deus? Existe todo o galardão, o prêmio do Senhor Deus. Por isso que se olharmos em Jó, capítulo 23, versículo 13, 14, ele fala, mas se ele resolver alguma coisa, quem então o desviará? O que a sua alma quiser, isso fará. Isso fará. Porque cumprirá o que está ordenado a meu respeito. E muitas coisas como estas ainda tem consigo. Nós precisamos procurar. É bom procurarmos. Vamos procurar Jó capítulo 23.
logo na frente de Salmos. Jó, capítulo 23, versículo 13. Versículo 13 e 14, vamos ler todos juntos. Mas, se ele resolveu alguma coisa, quem então o desviará? O que a sua alma quiser, isso fará, porque cumprirá o que está ordenado a meu respeito. E muitas coisas como essas ainda tem consigo. Então, o trabalho que o Senhor Deus ele deseja efetuar, ele com certeza fará. E tudo que ele planejou para mim, ele irá efetuar. O que é esta palavra? Quer dizer que cada pessoa entre nós, realmente todo esse caminho, o Senhor Deus, ele já está nos ensinando. Quer dizer que existe o planejado pelo Senhor. Quer dizer que o Senhor Deus, ele irá cumprir o trabalho que ele planejou. Então existem muitos trabalhos assim no Senhor. Quer dizer que o Senhor já planejou diversas coisas para nós. E é por isso, conforme a vontade do Senhor Deus, através da nossa vivência, o Senhor Deus ele deseja que seja efetuado o seu trabalho, mas se nós estamos desprezando a vontade do Senhor Deus, vivemos dessa maneira, é algo que nós precisamos temer. Estamos negando, desprezando a vontade do Senhor Deus. Pode ser que viva assim, é algo que nos dá medo. Se olharmos em Filipenses capítulo 2, o Senhor, quem trabalha, quem opera dentro de nós é o Senhor Deus. E o Senhor Deus, ele opera em nós realmente tendo desejo dentro de nós através do Espírito Santo. O Espírito Santo nos faz conhecermos a vontade do Senhor Deus. Ele dá o coração para fazermos a vontade do Senhor Deus, para que possamos viver para tal. E então, é por isso que nós vivemos sem nenhuma relação com o Senhor Deus, viver conforme a nossa própria vontade, tudo isso é maligno. E é por isso que em Tiago, capítulo 4, versículo 16, ele fala: Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória, tal como esta, é maligna. Então quer dizer que nós estamos nos alegrando das vãs coisas que são malignas diante do Senhor Deus. Então, sem uma relação com o Senhor Deus, nós planejamos consigo mesmo. Nós vivemos sem relação com Deus, isso tudo é maligno. Se olharmos em Romanos, capítulo 8, versos 7 e 8, realmente o pensamento da carne faz inimizade com Deus. Quem não se sujeita à vontade do Senhor Deus, e também não tem como, por causa dessa carne. Quem tem a carne não tem como agradar ao Senhor Deus, Pai. Mesmo que tenha recebido a salvação, essa vontade, esse pensamento da carne que está dentro de si, ele se torna inimigo do Senhor Deus. O que isso quer dizer? Em inglês eu falei o quê? Que é against. É ir contra. A carne vai contra o Senhor Deus. A carne vai contra o Espírito Santo. Faz inimizade com o Senhor. Tem pessoas que ainda estão presas na carne. Isso quer dizer que não obedecem à palavra do Senhor Deus. A carne se tornou inimigo do Senhor Deus. A carne odeia obedecer à vontade do Senhor Deus. A carne, ele recusa-se em obedecer à palavra do Senhor. O pecado, ele vai totalmente ao contrário da obediência, não é mesmo? E então, agora, se nós errarmos, nós podemos se tornar inimigos do Senhor. Não é algo realmente tenebroso? Vamos trocar Jeremias, capítulo 45. Vamos ter que procurar esta palavra. Jeremias 45. Capítulo 45. Versículo 5, vamos ler. Jeremias 45, versículo 5. E procuras tu grandezas para ti mesmo? Não as procures, porque eis que trarei mal sobre toda a carne, diz o Senhor. Vamos ler até aqui. E procuras tu grandezas para ti mesmo? Não as procures. Não as procure.
Então o Senhor está dizendo para não fazer planejamentos para si mesmo. Então o pecado ele vai contra a vontade do Senhor Deus. Ele faz inimizade com o Senhor, porque ele quer estabelecer a sua própria prioridade. Ele estabelecer a sua prioridade, a sua própria vontade. E isso é você ir contra o Senhor Deus. E isso é você estabelecer a sua própria vontade, o seu próprio desejo. Então, mesmo indo contra a vontade do Senhor Deus, eles pensam que podem ir muito bem. E assim, usando toda a sua própria força, eles querem independência do Senhor Deus. Eles querem se livrar do cuidado, da vontade do Senhor Deus. O pecado, ele nega a vontade do Senhor Deus. E ele estabelece a sua própria. Isso é pecado. Entenderam? Não é por você fazer coisas malignas que é somente pecado. O pecado é você negar a autoridade do Senhor Deus. É você estabelecer a sua própria. Então, ele mesmo querer se tornar o dono da sua própria vida. Não é mesmo? Lucas capítulo 9, versículo 23. Realmente qualquer um que seguir, que negue a si mesmo, todos os dias carregue a sua cruz e siga-me. Então agora, após recebermos a salvação, a nossa vida de fé é seguirmos o Senhor Jesus. Para seguirmos o Senhor, nós precisamos aprender a negar a nós mesmos. Quer dizer, largar a nossa autoridade, desistir. Qual é o principal do pecado? É a si mesmo. É a sua própria autoridade de não querer obedecer ao Senhor Deus. E o Senhor está dizendo para desistir disso. Precisa largar todas as suas coisas. Porque senão não tem como seguir o Senhor Deus. Então nós precisamos fazer toda a vontade, toda a força do Senhor. Com toda a nossa força, todo o nosso coração. Nós precisamos entregar ao Senhor Deus. Então existe aquilo lá de entregar na mão do Senhor Deus, não é? Então se olharmos alguma coisa e entregar ao Senhor, sujeitar quer dizer o quê? Não é mais meu, é do Senhor. Quer dizer que toda a minha vida não tem como eu pagar, porque o Senhor ele pagou algo que é gigantesco, que não tem como ser pago por nós. Então vocês conseguem fazer isso pelo Senhor? Será que vocês podem entregar nas mãos do Senhor todas as suas coisas? Me responda. Com o próprio coração. Com todo o coração. Todas as coisas entregamos ao Senhor. Será que não podemos confessar? A sua vivência. Será que é adequado no desejo do Senhor Deus? Será que a vivência que eu estou vivendo condiz com a vontade do Senhor Deus? É digno? Eu preciso pensar nisso. E então, essa pessoa pode ser um verdadeiro servo, discípulo do Senhor. Ele é um verdadeiro discípulo do Senhor. Então, por que nós estamos fracassando como verdadeiros cristãos em nossas vidas? Então, nós não estamos fracassando com uma vivência correta de um cristão? Até quando? Quer dizer que
todos aqueles momentos, aquelas coisas que o Senhor ainda não consegue controlar, estão dentro do nosso coração, porque não queremos sujeitar completamente na vontade do Senhor Deus. Tem diversas coisas no nosso coração de não querer entregar ao Senhor, já que tem essas partes sobrando em nós. Nós não conseguimos completamente obedecer ao Senhor, entenderam? Não dá para viver dignamente como cristão. Pessoas assim ainda não são verdadeiros cristãos do Senhor, verdadeiros discípulos do Senhor. Dentro da Bíblia, aparece o formato do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele disse que era o servo do Senhor Deus. Ele mesmo veio como o formato de servo, que sujeitou até a morte de cruz. Uma pessoa que recebeu a salvação. O Senhor Jesus é o Senhor da minha vida, é o Criador de todas as coisas. Ele é o dono da minha própria vida. Toda a autoridade, toda a prioridade tem que ser entregue para o Senhor Deus. Toda a minha vivência, todo o andamento, todo o meu caminho tem que ser para o Senhor. O Espírito Santo, ele ainda está pedindo os seus requisitos para nós, mas nós não estamos nos sujeitando. Estamos desobedecendo. Quer dizer que isso diante do Senhor Deus é a arrogância. Não é mesmo? Nós recebemos a graça dos pais, mas nós estamos desobedecendo aos pais, indo contra os pais. Como isso é uma grande arrogância? Uma pessoa que recebeu tão grande graça do Senhor, ele ir contra o Senhor Deus, se tornar inimigo do Senhor Deus, lutar, vai vencer do Senhor Deus? O Senhor Deus, Ele nos permitiu todas as suas coisas para nós. Ele está nos permitindo a chance para entregarmos ao Senhor. E Ele está vendo se nós estamos fazendo isso ou não. Quando você vai fazer? Não conseguiu no ano passado, vai fazer ano que vem? O que é que você vai fazer? O restante da sua vida, o restante da nossa vida, todo o nosso tempo já não resta tanto pelo Senhor. Precisamos largar toda a nossa autoridade para ser entregue ao Senhor. Para pessoas assim, que somente o Espírito Santo, sem nenhum tropeço, sem nenhum obstáculo, pode trabalhar. Então, como a nossa vida está indo contra a condução do Espírito Santo? Pela boca falamos, eu vivo pelo Senhor, eu sirvo o Senhor. Mas em Gálatas capítulo 6, versículo 7 e 8, não é para se enganar a si mesmo. Porque o Senhor Deus, ele não recebe os desejos somente pela boca. Então, realmente, não importa o que o homem plante, depois ele colherá. Realmente, as coisas podres, que estão apodrecidas carnalmente, precisam ser largadas. Porque depois, do jeito que plantamos, nós iremos colher. Não é para considerar o Senhor como surdo, como alguém que não está presente. Não é para desprezarmos o Senhor. Se olharmos em Malaquias capítulo 2. Então, realmente, nós precisamos estar servindo ao Senhor Deus Pai. Então, o Senhor, ele disse, eu sou o Senhor, mas do que vocês estão temendo de nós? Então, vós todos que estão realmente desprezando a minha palavra. Os fariseus, os intérpretes da lei precisavam servir aos Senhor, mas não estão servindo. Eles são como coxos de nascença, que estão achando que conseguem andar sozinhos. Nós precisamos dar o quê? A grande santa vontade do Senhor Deus. Vamos ler Tiago capítulo 4, um último versículo. Palavra de Tiago capítulo 4. Versículo 16 e 17, vamos ler todos juntos. Mas agora, vos gloriais em vossas presunções. Toda a glória, tal como esta, é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Se não fizer conforme a vontade do Senhor Deus, tentar cumprir a sua glória, o seu desejo, isso é tudo em vão. Isso é arrogância, isso são coisas em vãs. Então não pode ser feito assim. O cristão não pode fazê-lo.
Então, o Senhor que nos salvou, nós logo iremos nos encontrar com Ele. Como é que nós iremos nos encontrar com Ele? Então, o Senhor ele entregou toda a sua vida por nós, mas o que é que nós fizemos por Ele? Como é que vamos responder ao Senhor? E é por isso que o homem, realmente, mesmo sabendo fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então, se nós estamos vivendo, nós precisamos saber viver pelo Senhor, não é mesmo? Então, mesmo conhecendo ao Senhor, nós não agimos, isso é pecado. Então, tem muitas pessoas que não creem, que fazem as coisas malignas. São pessoas que fazem coisas más, e nós falamos diversas coisas em relação a eles. Mesmo sabendo o bem, mesmo sabendo o que fazer e não faz, isso é pecado. O que vocês querem fazer? Hã? Agora o tempo que nos foi permitido. Será que agora, realmente, toda essa chance que o Senhor Deus está nos permitindo, o tempo, será que vamos negar? Vamos desprezar? Então quer dizer que agora, realmente os objetivos da nossa vida, todo o desejo, se nós estamos querendo viver, agora naturalmente, originalmente nós estamos desobedecendo ao Senhor Deus por causa de nossa vontade. O que é que querem fazer? Mesmo assim vocês não querem? Então, essa vontade carnal, esse desejo da carne, ela é tão forte. Romanos capítulo 12, versículo 2. Então, realmente nós não podemos receber como exemplo este mundo. Realmente nós precisamos renovar a nossa carne e nosso espírito. Nós precisamos saber, experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós precisamos saber distinguir qual é a santa vontade do Senhor Deus. E precisamos viver para cumprir essa vontade. O cristão, ele vive para cumprir toda essa vontade do Senhor Deus. Não é para fazer a sua própria vontade. É com o coração completo. Pela santa vontade do Senhor Deus. Ele precisa obedecer a palavra do Senhor Deus. Então agora nós já não temos mais tempo. Agora o tempo para vivermos diante do Senhor Deus já não resta muito. Tá, até o final vocês querem ser assim? Para fazermos a vontade do Senhor Deus, Pai. Realmente toda a palavra que o Senhor Deus ele nos prometeu, estamos deixando na sua mão. Então agora nós precisamos obedecer completamente à sua vontade. Agora conforme a vontade do Senhor Deus. Nós agora sempre dissemos, precisamos buscar o seu reino e a sua justiça para que as demais coisas vos sejam acrescentadas. Quer dizer que o Senhor Deus ele falou que ia nos dar todas as coisas boas. Mais do que a vontade do Senhor Deus, ele prioriza o seu desejo, a sua vontade, cada momento mais. A palavra do Senhor Jesus, como a sua oração. Pai, que não faça conforme a minha vontade, mas faça conforme a sua vontade. Não faça conforme a minha vontade. Não é pelo meu pensamento, não é pelo meu desejo. Tudo isso tem que ser dobrado. Tudo isso tem que ser largado, desistido. Porque senão não tem como obedecer à vontade do Senhor Deus. Não conseguir viver conforme a vontade do Senhor Deus, viver como o seu desejo, com a sua vontade. Como isso é um grande pecado diante do Senhor Deus. Vocês não pensam sobre isso? Em Provérbios capítulo 3, versículo 7, 6, ele fala para nós não esquecermos, nos guardamos para o futuro. Quer dizer que em todas as coisas nós precisamos estar incluindo ao Senhor. Porque se fizermos assim, o Senhor irá conduzir os nossos caminhos. Então não é para se considerar a si mesmo como sábio. Não pode se considerar como se eu mesmo fosse sábio. Tem que viver conforme a vontade do Senhor Deus. Isso é sabedoria. Então, o novo ano agora está próximo para nossas vidas.
que vocês querem fazer? Essa é a vontade, o tempo que o Senhor Deus ele permitiu para nós. Agora, a vida realmente nova não está chegando, o novo ano não está chegando para nós fazermos as coisas que nós não conseguimos fazer. É para vivermos conforme a vontade do Senhor Deus. É para nos arrependermos completamente por todas as coisas que nós vivemos. Seja viver ou morrer. É tudo para a vontade do Senhor Deus. Agora, de forma mais agradável possível. Nós precisamos viver pela vontade do Senhor Deus. Essa chance que o Senhor Deus nos permitiu, não podemos gastar em vão. Nós precisamos pensar e ver como é que nós podemos agir de forma correta à vontade do Senhor Deus. Viver como uma pessoa sábia, não como uma pessoa ignorante. E assim, sabemos qual é a santa vontade do Senhor Deus. Sabendo qual é a vontade do Senhor Deus, viver por isto, isso é sabedoria. Então, você querer viver pela sua própria vontade, isso é uma grande desobediência do Senhor Deus. Isso é malignidade. Isso é arrogância. Isso é coisas da inimizade contra o Senhor. Este novo ano. Precisamos ler mais a Bíblia. Entenderam? A nossa carne ainda não mudou, porque tem a concupiscência carnal que ainda está dentro de nós. Mesmo que ouçamos a palavra, ainda ele não quer. Ele falando, eu não quero aceitar. Mas o Senhor, ele morreu por nós e nós precisamos viver por esse Senhor. A nossa carne pode ser utilizada pelo diabo. Vocês sabiam disso? O nosso espírito, a nossa vida de fé não pode ser tomada, a nossa vida eterna não pode ser tomada, mas nós podemos ser utilizados pelo diabo para o seu trabalho. Temos que lembrar disso. Precisamos ler bem mais a Bíblia. Que vocês não gastem em vão o tempo de vocês, o tempo tão curto que nós temos. Mas é claro que dentro do nosso coração é necessário descansarmos, nós precisamos de dinheiro, precisamos de várias outras coisas. Mas para vivermos conforme a vontade do Senhor Deus, precisamos ler bastante a Bíblia, precisamos ouvir bastante, para que neste meio nós possamos guardar a fé. Isso é um homem bem-aventurado. Ler. Precisam ler bastante a Bíblia em casa. Diminui o tempo que vocês assistem à TV. Porque isso não é adequado diante do Senhor Deus. As coisas que não são dignas diante do Senhor Deus, que larguem um pouco. O tempo que nos foi dado é igual vida que o Senhor nos permitiu. Não podemos desperdiçá-lo. Se olharmos as pessoas que têm sucesso, todos eles usam de forma preciosa o tempo deles. Então guarde o seu tempo. E é por isso que precisamos ler esforçadamente a Bíblia. Precisamos ouvir, precisamos memorizar. E assim, precisamos esforçarmos para cumprirmos. E assim, precisamos orar. Dentro da vida de um cristão, as três coisas mais importantes. O que é? A palavra, oração e o quê? É terceiro ou é quatro? Agora eu não lembro. Palavra, oração. Vocês precisam orar esforçadamente. Vocês não oram? Então, antes de dormir, vocês precisam orar. Vocês precisam olhar para o dia de vocês. Vocês precisam agradecer. Se tiver algo errado, que realmente vocês não realmente possam consertar esse coração. Sempre quando acordar, vocês sempre possam orar para que o Senhor ele possa guardar a vida de vocês, para que vocês possam viver uma vida que faça conforme a vontade do Senhor Deus, que agrade a vontade de Deus. Qual o trabalho que eu me depare, toda a condução seja pelo Senhor. Uma vivência de oração. A oração não é perca de tempo. A oração, como grande poder ela tem. Vocês sabiam disso? Então nós precisamos buscar a ajuda na mão do Senhor. Como Tiago capítulo 4, ele diz, se nós não buscarmos, se nós não pedirmos, o Senhor ele não nos dará. Se nós buscarmos, o Senhor ele irá nos dar. Mas as pessoas não buscam, não pedem, porque não creem no Senhor. Precisamos orar. E também precisamos evangelizar, pregar. Enquanto nós estamos vivendo neste mundo, o trabalho mais importante é pregar. Todas as pessoas que nos encontramos, todas as pessoas que conhecemos. De qual maneira, como será que eu posso pregar? Eu vou orar para pregar para essa pessoa, para que eu possa ter a sabedoria e a inteligência diante do Senhor Deus. E depois é o quê? Comunhão. A comunhão entre os santos. Estou no meio dessa comunhão. A comunhão
ligada junto dos irmãos. E também fazer o trabalho voluntário. Nós todos, dentro desse trabalho voluntário, precisamos abaixar a nós mesmos. Precisamos servir mais os irmãos do que a nós mesmos. Precisamos rebaixar, precisamos servir aos irmãos e irmãs. Quando tem muitos irmãos em comunhão, realmente pode ter conflitos, mas precisamos ter paciência. Como uma mãe, realmente tem muitos filhos e filhas. Tem filhos que obedecem, tem filhos que desobedecem, mas ela ama a todos de igual maneira. Tá, esse meu filho é um filho que eu preciso abandonar, que eu vou jogar fora. Não é assim. Precisa abraçar, precisa guardar. Como o Senhor, Ele nos aceitou, nós precisamos aceitar a todos. E no meio disso, o trabalho que eu consigo fazer. Já que a nossa família é grande, tem muito trabalho para ser feito. Ah, não pode pensar, porque eu não vou fazer, então o outro pode fazer por mim. Não é isso. Tem que pensar, se eu não fizer, quem vai fazer? É assim que nós precisamos fazer esse trabalho. Como 4 pneus, 4 rodas dentro do carro. Não é mesmo? Sem as rodas não tem força no carro. E é isso realmente algo que nós precisamos efetuar em um novo ano. É algo que nós precisamos desejar diante do Senhor Deus. Então, agora também nós vamos ter o retiro de inverno. Não é igual ao retiro de verão, onde todos do país podem se reunir em um único lugar. Mas a pregação que nós estamos fazendo vai ser pregada, vai ser realmente espalhada por todo o mundo, para todas as igrejas. Que todos vocês possam participar do retiro de inverno. Para que possamos realmente estarmos meditando mais uma vez sobre a nossa vivência, decidindo mais uma vez, sendo perseverante, não é sozinho, mas todos juntos. É por isso que o restante das nossas vidas também possamos viver conforme a vontade do Senhor Deus, para a glória do Senhor Deus, seja uma vida tão preciosa para cumprir a vontade do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus Pai, santo e misericordioso, o Senhor, para nos salvar, largou toda a glória dos céus e veio para este mundo para morrer, até a morte de cruz. Nós agradecemos verdadeiramente por essa grande graça do Senhor. Agora, todo o tempo, a graça que o Senhor Deus permitiu para a nossa carne, que nós não vivamos mais pela vontade de nossa carne, que nós não pecamos para as coisas em vãs deste mundo, para que nós possamos fazer a santa vontade do Senhor Deus, para que nós possamos viver sendo conduzidos pelo Senhor, para que nós possamos viver somente pela santa vontade do Senhor Deus, e assim possamos ser conduzidos e ser cuidados pelo Senhor. Senhor, nossos irmãos e irmãs que estão ao nosso redor, todos eles possam ser abençoados, possam ser ajudados pelo Senhor, para que agora, através de todo o seu trabalho, nós possamos efetuar o grande trabalho do Senhor Deus, para que possamos viver de tal maneira sobre o domínio do Senhor. Que nenhum de nós entre aqui neste rebanho se perca, que nenhum pereça, que o Senhor cuide de todos, para que agora, também no retiro de inverno que está acontecendo, e também várias outras conferências, acampamentos que nós teremos em seguida, nesse próximo ano, que o Senhor Deus possa ajudar, que o Senhor possa nos reunir, para que possamos efetuar o grande trabalho do Santo do Senhor Deus, para que todas as pessoas possam ser utilizadas pela sua santa vontade. E oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.